Salve, salve, meus queridos aluninhos. Eu sou o professor Camilo, da disciplina de Princípios de Termodinâmica, e hoje nós vamos falar sobre a definição termodinâmica de entropia. Vamos lá. No vídeo anterior, pessoal, nós vimos as bases qualitativas em que a segunda lei está fundamentada. Nós vimos também como foi pensado e enunciado, na verdade, a segunda lei da termodinâmica a partir dos enunciados de Clausius e de Kelvin, ambos falando sobre a questão da dispersão de energia ou relacionava-se à não possibilidade de se formar, de se construir uma máquina térmica que funcionasse indefinidamente. Maiores detalhes, é claro que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje a respeito da definição termodinâmica de entropia. Nós terminamos a aula passada falando sobre um enunciado geral ou uma conclusão geral da segunda lei com a introdução de uma função termodinâmica chamada de entropia. A gente utilizou a letra S para isso. Pela descrição de um sistema e a sua interação com as vizinhanças, a quantificação dessa dispersão de energia durante um processo espontâneo, ele ocorre sempre quando a entropia do universo aumentar. Então, considerando a entropia do universo como vizinhanças mais sistema, a entropia do universo irá sempre aumentar na direção de um processo espontâneo. Eu gosto sempre, gente, de fazer uma correlação e complementação. Não digo uma correlação porque uma lei complementa a outra, né? Para dar uma pintura geral de como a natureza funciona. Mas, recapitulando, lembre-se que a primeira lei da termodinâmica, ela nos deu, na verdade, a fundamentação da energia interna. E essa energia interna como uma função do estado, que permite afirmar que uma transformação é permitida ou não. E que somente são possíveis, isso como decorrência da primeira lei, as transformações que a energia se mantém constante do universo. A lei, nesse caso, usada para identificar o sentido da mudança espontânea, no caso, a segunda lei, ela vem para complementar a primeira lei, já que dentro da primeira lei não estava descrito a espontaneidade ou o sentido de uma mudança. A segunda lei, ela vem também para agregar os termos de uma nova função de estado, que a gente chama de entropia, S. E é essa entropia que a gente vai trabalhar, que nós definiremos nessa aula, neste vídeo. E vai nos permitir dizer se um estado é acessível a partir de outro, se um estado é acessível a partir de um outro estado por meio de uma transformação espontânea, um estado inicial ou um estado final. A primeira lei, lembre-se, ela usa a energia interna para identificar as mudanças permitidas, ou seja, as quais a energia total do universo se conserva. A segunda lei, ela vai usar a entropia para identificar as mudanças espontâneas entre aquelas permitidas. Lembrando sempre que a entropia de um sistema vai sempre aumentar para a mudança espontânea quando a entropia é positiva. Ou seja, a entropia total do universo aumenta. Mudando um pouco a nossa dinâmica de apresentação do vídeo, a gente continua o nosso estudo nessa nova filmagem aqui, porque quando a gente trabalha com alguns termos de definição ou trabalho de equações, desenvolvimento de equações, o uso do PowerPoint fica um pouco prejudicado. Então, eu vou me utilizar desse modo agora para a gente conversar. Continuando o nosso tema a respeito da formulação quantitativa da entropia, a definição termodinâmica de entropia, representado, como nós dissemos,
pela letra S, tem a sua definição na quantificação da variação da entropia. Vamos utilizar a forma infinitesimal da variação da entropia durante uma transformação, seja ela física ou seja ela química. Por ser uma quantificação, nós utilizaremos de uma equação. Essa definição de entropia, ela se motiva, na verdade, do ponto de partida que nós falamos na aula anterior a respeito da dispersão de energia. Aquela energia que é dispersada de forma não útil, randômica, vários estados possíveis para receber essa energia dispersada. Então a definição ela vai ser motivada basicamente tendo como ponto de partida nosso as formas de transferência de energia. Nós vimos, a partir da primeira lei, que há apenas duas formas de transferência de energia entre meu sistema e as vizinhanças: o calor e o trabalho. Nós vimos que o trabalho é uma forma ordenada de transferência de energia. E o calor, por sua vez, ele estimula ou é consequência do movimento aleatório dos átomos e partículas que compõem o meu sistema. A transferência de calor, a transferência de energia na forma de calor, ele estimula, na verdade, o movimento aleatório dos átomos do meu sistema, se eu doar do meu sistema para minhas vizinhanças e vice-versa. Já o trabalho, o contrário, na verdade, ele estimula o movimento ordenado das espécies. E por definição, uma vez que a entropia ela se dá em busca de quantificar a dispersão de energia durante um processo, o foco da definição de entropia estará, na verdade, no calor trocado reversivelmente do nosso ponto de partida a uma determinada temperatura entre o meu sistema e as vizinhanças. É uma transformação finita, essa é uma descrição infinitesimal. Para uma transformação finita, a variação de entropia é a quantificação de cada processo, cada troca de calor reversível executado entre dois estados a uma determinada temperatura. Ou seja, se nós quisermos calcular a diferença de entropia entre dois estados qualquer para um sistema, a gente vai buscar um processo reversível que leve o sistema que nós temos de um estado para outro e integramos ao longo deste processo. A quantidade de calor trocada em cada etapa infinitesimal do processo, ela é dividida pela temperatura na qual ocorre essa troca térmica. E as vizinhanças? Bom, da mesma maneira que nós olhamos para os sistemas, nós também devemos olhar para as vizinhanças, pois a quantificação da dispersão de energia ela ocorre mediante a interação do meu sistema com as vizinhanças e a somatória da variação de entropia dentro do sistema com das vizinhanças. Havendo a somatória positiva, o processo é espontâneo. Da mesma maneira, para uma vizinhança, de maneira que nós pensamos no sistema, uma vez que ele troca calor reversivelmente com as minhas vizinhanças, as minhas vizinhanças variam. A minha vizinhança varia a entropia pelo calor trocado entre o meu sistema, entre meu sistema e as vizinhanças a uma determinada temperatura. E para um processo finito, ΔS das minhas vizinhanças é igual ao calor, a cada quantidade infinitesimal de calor trocado entre dois estados,
e a temperatura das minhas vizinhanças. Um caso especial é para processos adiabáticos. Para processos adiabáticos, nós sabemos que não há troca térmica entre o meu sistema e as vizinhanças. A quantidade de calor recebido pelas minhas vizinhanças para um processo adiabático, ele é zero. Então, a variação de entropia para um processo adiabático gera ou causa uma variação de entropia das vizinhanças nula. Concorda comigo? Podemos então, a partir da definição de entropia, fazer considerações da mesma maneira que nós fizemos para um processo adiabático. É claro que nesse processo aqui, um processo adiabático onde não há troca de calor do meu sistema com as minhas vizinhanças, a definição, a determinação da variação de entropia fica bastante simplificada para um processo. Podemos estender essa mesma análise de um processo adiabático para um processo isotérmico, por exemplo. Num processo isotérmico, nós temos, por definição, não há variação de temperatura. A temperatura durante um processo isotérmico, ela é zero ou nós consideramos constante. Dessa equação que nós temos aqui, nós podemos tirar a temperatura fora da integral, de modo que a variação de entropia de um processo entre um estado inicial e um estado final decorre-se apenas da troca de calor reversível entre o meu sistema e as vizinhanças. A solução para um processo finito isotérmico é dada pela troca de calor reversível entre meu sistema e as vizinhanças a uma determinada temperatura. Essa equação aqui, pessoal, ela demonstra que a entropia tem unidades, né? E quais seriam as unidades de entropia? Calor é energia. A gente coloca em joule. Temperatura sempre em Kelvin. Então, ao contrário da primeira lei termodinâmica, o qual nós definimos a energia interna como indicador um indicador para processos permitidos ou não, a entropia não possui as mesmas unidades de energia, que a entropia não possui as mesmas unidades de medida que a energia interna. Pode até parecer pouco usual ou não intuitivo, mas está correto essa unidade de energia por Kelvin, Joule por Kelvin. Tem que manter sempre em mente, né, que a quantidade de calor para um processo ele depende da quantidade de matéria, tanto em gramas quanto em mols, né? Nós vamos encontrar a entropia em unidades de Joule por mol por Kelvin. Muito bem.